Fala aí, moçada, tô aí mais uma vez para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. E hoje a gente vai falar sobre zeramento de ferramenta aí no Sinumérica 802D T, que é uma máquina de torno CNC, a maioria parte 130D, né? Galera, eu dei uma analisada aí no YouTube, né? Procurei sobre zeramento de ferramenta na máquina Siemens e tal. Olhei muitos métodos de zeramento, todos são funcionais, tá? Mas achei que faltou algumas informações aí para a gente poder trabalhar de uma maneira mais eficaz, tá? O que eu notei é que o pessoal faz o zeramento usando o absoluto, tá? Tá errado? Não, não tá errado, galera, de maneira nenhuma. Não existe certo e errado quando as coisas estão funcionando, né? Quando as coisas são funcionais, indiferente de você seguir procedimentos ou criar seus procedimentos, a dinâmica é a mesma, né? Se deu certo, legal. O que acontece é que ao longo do tempo a gente sente uma necessidade de aprimoramento. O que é esse aprimoramento? Saber usar um pouco mais as funções das máquinas, atribuir mais algumas responsabilidades à máquina do que a nós, né? Então, vou mostrar para vocês aí como eu faço o zeramento, né, de ferramenta nesse comando e por que eu sigo esses procedimentos e por que eu acho que é mais eficiente, tá? Então vou lá. Moçada, aqui tá aqui a máquina, não, já está referenciada, já está certinha, tá? Beleza. Algumas máquinas da série 800, elas exigem que a gente trabalhe com um parâmetro, né? No caso, uma coordenada trabalhada chama Basic, né? Que é essa coordenada aqui, ó. Essa aqui. Algumas elas forçam a gente a colocar um valor aqui. Algumas, né, dessa série 800, elas nos obrigam a fazer esse zeramento, pelo menos em Z ou pelo menos em X, né? Eu acho que a maior parte delas exige em Z, tá? Que é uma coordenada para fazer cálculos aí, né? Em referência ao Machine Home, tá? Galera, eu uso muito pouco essa coordenada basic, quando ela não é obrigatória, tá? No comando 802 DT, ela é obrigatória, né? Na linha 130D, ela passou a ser obrigatória. Não sei porquê, mas ela é obrigatória. Aqui no... Quem já assiste minhas videoaulas há um tempo, percebem que eu gosto de usar muito o G59 aqui, né? Para orientação de peças, né, de zeramento de ferramenta. Só que aqui eu não vou conseguir usar ele, por quê? O programa está bugadão e não vai permitir que eu use o G59, tá vendo? Ele não é um código válido, tá? Então, vou mostrar para vocês usando o Basic mesmo, que é o parâmetro base, tá? Vou desvendar aí e desmistificar. Cara, o base vai atrapalhar nos seus outros, né, deslocamentos de origem? Não, não vai atrapalhar em nada os seus outros deslocamentos de origem. Rafael, Base precisa ficar zerado, precisa ter um valor sempre? Não. Cara, vai depender do seu uso do dia a dia, tá? Algumas máquinas exigem que tenha lá pelo menos 0,01 centésimo naquele valor lá, não sei porquê, mas eles exigem que tenha. Até no manual mostra como referenciar o base, tá? Então isso aí é uma recomendação, né, da própria Siemens, né, vem no manual, tá? Quanto a alguns procedimentos aí que eu uso bastante no Siemens, né, pra gente poder trabalhar da melhor maneira possível, tendo em mente que eu possa saber e tirar a prova real, né, no caso, fazer a validação dos meus zeramentos, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aí um método. Cara, é o método mais certo? Não sabemos ao certo se é o mais certo, né? Porque foi aquilo que eu disse no início do vídeo. Se você faz da sua maneira e dá certo, funcional, ok, né? Tem valores aí que são valores de menos 160, menos 320 em X, e tem valores que dão menos 400, menos 280 em Z, varia. O que eu vou te mostrar é uma maneira de você validar os valores que vão aparecer no offsetting, tá?
te mostrar como esses valores são validados, ou seja, como você pode usar um paquímetro e saber que aqueles valores estão corretos, tá? Te dá uma certeza, você entendeu? Uma coisa bem palpável, tá bom? Então, bora lá. Primeiro aqui eu vou dar uma deletada nesse cara aqui, porque eu não consegui utilizá-lo, né? Beleza. Galera, quando a gente zera, faz o home, né? Um machine home, ou a referência, a nossa máquina ela tem uma geometria x, y e z ali, né? Que ela vai dar, no caso x e z, no home dela, certo? O base, ele é simplesmente você trazer o home aqui para a placa. Entendeu? Notaram que aqui a gente não tem uma referência, uma coordenada de referência ali? Ela não está aparecendo ali? Olha lá. Não temos uma coordenada ali, ela está lá na torre, ó. Mas ela não está na torre exatamente. Ela está no ponto de referência, ó. Notaram isso? Então, o que é o base? O base eu vou pegar esse cara aqui, ó, que vocês estão vendo, XZ, e vou mudar ele aqui para esse centro. Para me orientar. Não vai alterar nada na máquina, mas é para me orientar, facilitar a minha vida. Você entendeu? Porque todas as máquinas, né, que eu conheço até hoje, todas elas se orientam a partir do árvore em relação ao ponto de referência. Essa máquina em específico ela tem essa peculiaridade de trazer o home para cá. Então, eles deixaram esse valor base para a gente fazer o quê? Jogar esse valor para lá, se quiserem. Tá? Tem algumas da série 800 para frente, que é 810, 840, 828, que eles não têm essa necessidade, tá? Eles trabalham com a coordenada flutuante ali, igual no Mac, no Fanuc, no Fagor, no Siemens, no Haas, em outras máquinas CNCs aí, que eles não precisam, né, de maneira nenhuma de modificar esse valor base, tá? Então eles me deixaram base aqui para trabalhar, e eu vou trabalhar com ele para mostrar para vocês como a gente chega nos valores que se aproximam mais da realidade para a gente poder tirar referência e também validar, né, na hora de fazer o zeramento, tá? Bom, vamos lá. O que eu faço é o seguinte, moçadinha. Eu coloco o material bruto aqui. Primeiro eu vou fazer a referência do eixo X, tá? Eu vou colocar uma ferramenta, a torre o mais próximo que eu conseguir aqui do eixo X, né? Ó, tá vendo? E aí a primeira coisa, eu sei que esse material, ele mede de diâmetro. Deixa eu pegar ele aqui. Uh, 40 milímetros, tá? Então ele mede 40 milímetros ali de diâmetro, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encostar minha torre aqui, ó. Cuidado aí para não dar uma paulada, né? No seu corretor, no seu CNC. Assim que ele encostar, ele vai dar que deu uma colisão no eixo aí. Olha lá. Toquei onde eu queria. Venho aqui em set base. Desculpa. Venho aqui em jogue. Offsetting. Deslocamento de origem. Opa. Deslocamento de origem. Acho que tem alguma coisa. Ah, tá aqui. Desculpa aí. Medição de peça. Moçada, uma coisa que é muito importante aqui, tá? Na hora que vocês vão fazer esse deslocamento aqui. Presta atenção aqui nessa pagininha para vocês não salvarem outro corretor que não seja o base. Tá vendo? Então aqui eu vou colocar, ó, 7. Qual que é esse diâmetro para mim? 40. Beleza?
Tá no meu base, vou dar um set nele. Ó lá. Agora eu vou lá em deslocamento de origem, vou ver se ele subiu pra lá. Belezinha, subiu. E aí eu vou pegar a minha barra aí e aproximar o máximo que der da minha castanha. Vou deixar ela faltando 1 milímetro só, tá? E aí, vou pegar minha torre, dar aquela descidinha nela aqui e tocar ela ali também, ó. Show! Vou lá em deslocamento também. Jogue. Z. 7. Beleza, ó. Opa! Cuidado aqui, ó. O 0. Vou dar um 7 base. Beleza, 570, 945. Show! Meu 7 base tá zerado. Vamos dar uma olhada lá. Tá ok, tá? Se de repente você quiser setar um valor de spindle aqui também, que é a SP, spindle, beleza. Mas se não, não. Eu não seto, sou sincero. Vou afastar meu eixo aqui. Show de bola. Moçada, a Siemens, ela tem uma política de processos e procedimentos que para tudo tem que seguir uma diretriz, né? Para você montar uma ferramenta, você precisa primeiro entrar em Layout Setting e criar uma ferramenta, ó, lista de ferramenta. Aqui é muito interessante. Você cria uma nova ferramenta, ferramenta 1, e vou dar um OK. Aqui está a nossa ferramenta 1, tá? Que você pode preencher alguns dados de corte. Se você souber o lado de corte aqui, né? Se você olhar no Google ali, né? Ó, moçada, se vocês olharem aqui, ó, tem quadrantes de ferramenta aí para vocês fazerem o preenchimento daquela tabela, tá? Que é o quadrante e tal. E aí, lá dentro do Siemens também tem o raio da ferramenta, né? O comprimento, o desgaste. Isso aqui, na realidade, é onde você vai colocar as geometrias, vão vir para cá, né? E os desgastes vão ser colocados desse lado aqui, certo? Então é importante aqui você lembrar de colocar o raio da ferramenta, né? No caso aqui a gente vai colocar uma ferramenta 08, né? E aí a gente vai vir para outros parâmetros. Aqui, cara, é onde a Siemens é um pouquinho mais restrita do que a Fanuc, a Fagor, entre outros CLPs aí que comandam o CNC, né? No comandam a máquina, né? Aqui você pode criar vários corretores, né? Até o número 9, né? Então a ferramenta 1 ela pode ter 9 corretores, né? Mas ela continua aqui. E a ferramenta 2 a mesma coisa, e até a número 8 elas podem ter 9 corretores de ferramentas, tá? Seguindo aquele padrão que eu falei. Se de repente você criar uma ferramenta assim, ó, igual eu faço bastante no Fanuc, né? Eu crio lá, eu sei que ele tem 60 posições, eu crio tipo assim, ó, 56, tá? Eu sei que esse corretor 56, se eu colocar em qualquer posição, aquela geometria vai acompanhar aquela ferramenta, certo? Só que na Siemens não funciona assim, porque eles entendem que a primeira posição T é a posição relacionada à posição real da torre. E a segunda posição é a posição relacionada ao corretor. Então eles engessaram da seguinte maneira, que a posição do corretor pode ir até 9 e a posição da torre pode ir até 8. Entenderam? Então, se você procurar essa posição 56 na torre, ela vai dar erro, ó. Ele vai falar que essa posição não existe, ó. Tá vendo? Então, a gente não vai ter essa versatilidade que tem naqueles outros comandos que a gente consegue criar uma gama, né? Um histórico, né? Um data
de ter no magazine, de você conseguir reportá-lo, né? E daí você conseguir colocar novas ferramentas no lugar. Na realidade, a gente vai ter um conjunto finito aí, né? Do T1 até, do D1 até o D9, do T1 até o T8, beleza? Então, que fique gravado aí pra vocês não serem pegos de surpresa aí, tá? Essas são as condições da Siemens, tá? Beleza, criei a ferramenta lá no offset em lista, ó, tá vendo? Vou apagar a meninona aqui que eu não vou usar. Tô lá no corretor da ferramenta posição 1, corretor 9. Só que eu não quero o corretor 9. Eu vou pôr no corretor 1. Vou descer esse corretor. Olha lá. Foi até o corretor 9. Vou dar um OK. E aí vou descer o meu corretor aqui, ó. Perceba que esse aqui é um indicativo, tá? Ele não vai descer. Você vai ter que se preocupar aqui, ó, em edges, que são linhas, né? Ó, ativar ferramenta número 1, né? No corretor de ferramenta Ed 1, tá? Se for no Ed 2, Ed 2. Se for no Ed 3, Ed 3, tá vendo? E é sempre a ferramenta corretor do número 1. Se você de repente criasse uma ferramenta número 2 aqui, ó. T2. Você vai notar que vai sair, ó, T2, 1, tá vendo? É a mesma coisa, só que aí aqui você vai pegar aqui e falar para ela, não, eu quero mais um corretor, né? Nova aresta, nova aresta, nova aresta. Percebeu que mudou aqui, ó, ativar ferramenta número 2, ó, corretor 4. Corretor 3, corretor 2, corretor 1. Beleza? Então, fiquem atentos aos edges aqui, tá? Para vocês não se perderem. Sempre quando forem criar mais de uma ferramenta no mesmo pote, sempre ficar esperto aí para não bobear e não chamar e também não corrigir no lugar errado, beleza? Sabendo que muitas vezes a gente pode aí fazer umas alterações, sempre ficar esperto, né? Na Edge que tá, ó. No meu caso aqui eu tô na ferramenta número 1, na Edge 3. Então eu vou voltar lá para Edge 1. E aí, beleza, tá? A de baixo aqui eu vou apagar, porque no momento agora eu não vou precisar dela, tá? Então, vou apagar ela aqui, ó. Beleza? Lembrando, aqui é sempre indicativo, tá? É visual. E aqui é o mais importante. Fechou? Beleza. Feito isso, eu vou montar minha ferramenta na posição 1. Tá montada. Legal. Moçada, existem boas práticas a serem feitas nos comandos que a maioria do pessoal que é mais experiente, eles não seguem porque eles já estão habituados com as máquinas e às vezes eles já tomaram como realidade, né? Aquilo é palpável, os métodos que usam. Então eles acabam esquecendo de boas práticas, né? E quando vão transmitir essas informações para as pessoas que são mais novas, né? Os operadores, os preparadores, né? Pessoal que está subindo na linha aí, né? Na linha evolutiva da parte CNC, eles acabam esquecendo dessas boas práticas e acabam deixando esses outros menos, como se diz, menos experientes, com umas lacunas na cabeça, com umas dúvidas, e acabam eles também não tendo coeficiente intelectual suficiente para estar sanando essas dúvidas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui quais são as melhores e boas práticas aí para se fazer isso, tá? Então, uma boa prática, galera, é sempre, né? Quando você vai chamar uma ferramenta aqui, ó, T1, D1, tá? Você vai notar aqui nas funções Gs, ó, que eu não tenho nem o G53 está aqui, nenhuma coordenada de trabalho ativa. Podem perceber, ó, tá? Então, quando a gente chama T1, D1, o que está valendo aqui... Opa! O que está valendo aqui é a condição absoluta, tá? Que é a condição que está lá atrás, lembra? Ó, tá vendo que o workzinho veio para cá, ó. Só que a referência de máquina tá lá atrás, ó. Tá vendo? Então, tá valendo o absoluto. A gente não tem alteração nenhuma, não tá fazendo uso do valor base, não tá fazendo uso do valor G54, não tá fazendo uso de valor nenhum, tá bom? Então, o que que acontece? Uma boa prática, galera, eu sempre eu uso. Se eu tô usando o valor G54,
eu vou usar o G54, 55, 56, 57, 58, 59, tá? O valor base não dá para usar, ou você pode tentar usar o G53, né? Olha lá, o G53 mandou a minha, né, a minha referência de máquina lá pro eixo, ó, tá vendo? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que minha coordenada, além de ter ido para o ponto onde eu já tenho zerado, ela vai fazer a subtração, a adição, a multiplicação, divisão, potenciação, os demais operadores lógicos da máquina, diante da coordenada que eu acionei. Olha lá o G53. Entendeu? Então, nesse momento, eu tenho sim uma coordenada ativa de trabalho. Beleza? Então, agora sim eu posso utilizar. Moçada, tem pessoas que não usam isso, mas eles já têm uma certa experiência, porque eles sabem que aqui, ó, quando você vai setar um valor do eixo, no caso da Siemens, tá? No caso do Fanuc, não. Você pode vir aqui, ó, em medição de ferramenta, medição manual, e começar a zerar pelo comprimento do eixo Z primeiro. Por quê? Lá vai ter esse componente aqui, ó, que é o absoluto, que ele vai poder definir aqui pelo select o base, o G54, 55, 56, 57, 58, 59. Você entendeu? Então, ele já tem esse aprimoramento aí que não vão deixar eles errar. Só que se você contar só com isso, você pode, às vezes, se dar mal. Você pode zerar uma ferramenta e ter que zerá-la 2, 3 vezes, ou até 2 vezes. Por quê? Porque você esqueceu de mudar o valor aqui no U. Tá? Isso acontece bastante, é regular, tá? Porque a gente se atenua tanto a T01D1 e vamos zerar, que a gente acaba esquecendo que os valores base dessa configuração, eles precisam ser setados, beleza? Então, como boa prática, eu vou mostrei esse jeito que o pessoal chama pela T1D1 e vem aqui mudando o comprimento 2, o valor de base a ser setado, e eu prefiro fazer da outra maneira, que é chama via MDI a ferramenta, põe o G53, G54, qual você estiver trabalhando. Se você puser o G54 aqui, vai atrapalhar? Não vai, galera. Por quê? Algum deles vai estar ativo. Tá? Olha lá, o G54 veio um pouquinho para fora. Então, é melhor a gente se atentar as metodologias aí, para que a gente não tenha nenhum erro, ó. Olha lá. Então, tem diferença? É bom a gente sempre ficar atento aí, apesar de não ter valor nenhum, tá vendo? Então, usa o G53, usa o G54, tende a prestar atenção nessas coisas. Cara, isso vai solucionar e sanar todos os problemas? Não, não vai. Mas vai te deixar esperto em olhar as funções G, tá? Beleza, tá feito aqui. Agora eu vou lá zerar a minha ferramenta no eixo X e Z. Posicionar rápido. Galera, como boa prática, eu sempre zero o Z primeiro, tá? Por quê? Justamente por causa daquilo que eu falei para vocês. Eu vou lá confirmar se eu estou zerando a minha relação através do valor absoluto, no valor base ou no valor de G54. Então, como eu estou zerando o meu valor na base no valor de base, então eu venho aqui definir e depois eu vou lá para o comprimento 1. Comprimento 1. Qual que é o valor da minha peça, do diâmetro da minha peça? Eu não sei. Vamos descer essa telinha aqui. E vamos descer essa telinha aqui e vamos medir essa peça aí só para a gente ver o diâmetro dela. Olha lá, 40. Então, beleza. Vou voltar minha tela aqui. Voltar meu painel. Qual que é o diâmetro que eu devo colocar aqui? 40. Beleza, T1, D1. Vou salvar a posição. E vou definir o comprimento. Olha lá, 70 milímetros. Galera, como eu tenho certeza, se você medir da ponta da ferramenta até na base da torre, até esse ponto aqui, ó, é para dar esses 70 milímetros, certo? Ok. Então, para vocês terem ideia de como fazer o valor, né? Se aqui eu tenho 140 milímetros, eu divido em 2.
Vamos tentar fazer aqui pelo... Eu tomo base da seguinte maneira, ó. 7 base, 7 relativo, x e z. Beleza? Zerei ali. Quanto que tem que dar, qual o valor que tem que dar desta ferramenta lá no centro da peça? Quanto ela media? Diâmetro de 40. Qual é o valor que eu devo encontrar quando a ponta da minha ferramenta chegar ao centro da peça? Exatamente 40. Olha lá. Beleza. Tá? Se eu usar a oposição, vamos dar uma olhada aqui, se eu consigo sair do relativo. Olha lá, 320, isso aqui é em relação ao absoluto lá atrás, tá? Se eu usar esse aqui, ó. Se eu dividir 160 em 2, cadê a calculadora? 160 dividido em 2, 80. Qual que é o valor da metade desta peça? Porque lembra que a gente está falando de centro, certo? Se eu tenho um valor de diâmetro de 20, né, de um diâmetro de 40, metade dela é 20. Menos 20, 60. Aqui eu estou fazendo de uma maneira arredondada. Vamos ver qual que foi o valor que deu lá no setting? 69.979. 70 milímetros. Espera aí, alguma coisa aí eu deixei passar. Vamos ver aqui. 160. Ah, eu acho que eu fiz isso, ó. Menos 20 dividido em 2. Aí sim, galera, tá vendo? Eu cometi um erro ali, tá? Por quê? É os 160 milímetros menos os 20 que a gente conhece, né? Enter. E aí dividido em 2 porque é diâmetro. Olha lá, 70. Então eu cometi um erro ali. Olha lá, 69.979, tá? Beleza? Deu para entender o que eu fiz? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei o valor que eu encontrei no POS, né? Posição, que eu sabia que era no Work, né? O MCS, né? Que é a minha coordenada de trabalho. E aí eu peguei e tirei a metade do que era do eixo, né? 160. 160 menos 20. Beleza? E aí, como é raio, eu dividi em 2. Olha lá, 70 milímetros. Então, quer dizer que o meu zeramento já está certo. Entendeu? Por quê? Se eu for considerar aqui de uma maneira grosseira, tá? Que nem eu falei pra vocês, é grosseiro. Olha lá, 69.977. Eu errei aí por 21 milésimo, né? Centésimo. Dá para se considerar. Se você pegasse um paquímetro e colocasse aqui, daqui e um outro paquímetro, medindo até aqui, você encontraria esse valor aqui, tá? E o Z? Se você colocasse um paquímetro, uma régua, alguma coisa aqui, e medisse da ponta da aresta até a base da torre, você também encontraria esse valor. Beleza? Então, é isso que funciona. Agora, para facilitar a tua vida, para te dar uma ideia, né, de como eu faço isso. O X sempre você vai zerar no diâmetro, né, usando o G53, usando o G54, usando o G55, tá? O que eu faço? Eu tenho lá na empresa um calibre, né, que é o mesmo calibre que vai ser usado aí, né, que é aquele relógio por pressão, né? Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Que são esses reloginhos aqui, ó. Tá vendo? Pra Z, eu coloco ele aqui, ó, colado na placa, eu coloco lá assim, ó, da seguinte maneira. G97 S0 M3. S0, a placa vai travar em alguma posição, né? Ela não vai girar, ela simplesmente vai parar, né? Ficar em qualquer... Você acha uma posição que seja mais eficiente para você tocar com a ferramenta naquele presetter, né? E aí você pega e coloca G97 S0, ela vai literalmente ficar travada naquele local.
tá? Se você preferir não travar, de repente a sua placa ela é um pouquinho mais pesada, ela vai ficar na posição que você quiser. A hora que você colar o relógio aí, ela não vai se movimentar para baixo ou pendular, né? Você deixa da maneira que você achar melhor, né? Ou se você quiser orientar por G19, A alguma coisa, ou CH alguma coisa, fica a seu critério. Isso aí você que vai bolar. Mas eu tenho o hábito de fazer isso. Eu pego, usando o G59 ou o base, eu pego e aí eu venho, colo na face da castanha ali, na face da placa, e depois eu venho e toco a minha ferramenta ali. O meu eixo Z está gerado. O X, sempre você vai ter que arranjar, né, um diâmetro, algum lugar para tocar, para ter referência e passar para ele. Isso é fato, não vai ter jeito, né? É uma coisa comum, né? Eu só tô te mostrando aqui que se agora se você pegasse qualquer outra peça aqui e fizesse a mesma coisa, né, usando o G53, quando você for fazer, no caso você vai chamar o G59 ou o G53 ou o base, não sei. E aí a hora que você tocar a ferramenta, você vai colocar a coordenada que você encontrou. No caso aqui, ó, vou pegar uma ferramenta interna, né, fazer a mesma coisa que eu fiz com a ferramenta externa, mas com a ferramenta interna. Vou dar uma afastada aqui e vou chamar uma ferramenta interna aqui. Aqui tá ótima. Eu vou colocar ela no número 4. Vou dar um OK. Imaginando que o meu presetter estava ali, o que eu vou fazer? Vou lá chamar ela em VMDI. Deixa eu ver onde eu pus ela. 4, né? Foi na 4. Lembrando sempre que, né? O que eu tenho que fazer primeiro? Coloquei uma ferramenta na torre. Eu vou lá em Offsetting, né? Vou adicionar uma nova ferramenta. Ferramenta 4, né? E aí aqui, OK. Lá no lado de corte dela, como eu sei que é uma ferramenta interna, eu vou colocar aqui 2. Porque daí ela vai saber fazer o cálculo certinho, certo? Moçada, uma coisa muito importante aqui, né, que é uma boa prática também, né? Não vou dizer para vocês que deva ser desse jeito ou que deva ser desse jeito. É do jeito que vocês se sentem mais confortáveis. Porém, no entanto, aqui quando você vai criando as ferramentas, se vocês forem criando elas da maneira crescente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é visualmente melhor para o seu cérebro assimilar. Se vocês criarem elas aleatoriamente, vai ficar um pouco complicado. Vai chegar um momento que sua cabeça, num dia estafante, vocês vão ficar um pouco confusos e às vezes podem até errar por não usar essa boa prática. Tá? Vocês podem criar decremental, né? Começar da 8 e ir até a 1, ou podem começar da 1 e ir até a 8. É uma boa prática não pular, né? Mesmo que você não vá usar a determinados potes aí da torre, mas é uma boa prática, né? Você fazer isso. Geralmente o que eu faço? Tá? Tô falando de uma maneira assim a ser cuidadoso. Todas as ferramentas internas a gente muda muito, entendeu? Ferramentas furo, broca de centro, então eu considero as ferramentas naturais da torre, T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8 e os seus corretores respectivos até 8, como ferramentas naturais. Então, são as ferramentas que eu pouco tiro da torre, ferramentas externas, de rosca, de sangrar, de fazer canal, broca de centro, ou uma broca de fazer determinados furos específicos aí. Essas eu deixo como naturais, então eu mexo muito pouco na relação delas. Então eu já deixo pré-montadas e eu só mexo muito pouco. E as demais que se derivam dessa eu coloco T4-2, T4-5, T4-6, ou ímpares ou pares. Para quê? Para diferenciar de ferramentas que eu vou colocar naquelas posições que depois eu não vou ter que zerar de novo, é só colocar na posição. Você entendeu? Então, eu diferenciando dessa maneira, fica muito mais fácil eu tirar uma ferramenta que eu uso todos os dias para colocar uma ferramenta que eu vou fazer uma ou duas operações, tirar e voltar aquela ferramenta que eu uso todos os dias sem mexer no preset dela. Entenderam? Então, isso funciona bem para ferramentas internas, tá? Que já tem suas buchas, que já tem suas maneiras ali de facear a dianteira da torre, né? A face da torre, ou então a parte traseira da torre, onde vai ficar alojado ali a bucha. Então, elas mudam muito pouco. Já as ferramentas externas, eu tenho uma base, né? Eu falo que é um extensor. Ele é um quadradinho que vai parafusado na torre, onde é a refrigeração. E o que acontece com ele? Eu coloco uma ferramenta e me baseio pela direção que eu coloquei daquele calço.
entendeu? Eu tenho um parafusinho e aquele parafusinho tem um stop e aí quando eu coloco, as ferramentas sempre vão ter aproximadamente esses 69,979 aí. Vão variar décimos devido às geometrias dela, que tem ferramentas que são mais agulha, são ferramentas que são mais as pontas mais grossas e tudo mais, tá? Mas não vão fugir desse padrão de 70 milímetros aí, tá? Então, as ferramentas internas você vai se basear ou pelo encaixe aqui traseiro, né, que tem um anel protetor que vai limitar essas ferramentas a chegar até uma determinada profundidade, ou uma bucha que já tem um gargalo aqui que vai parar na face da torre, que também vai limitar o comprimento dessa ferramenta. Ou então, que nem eu falei para você, eu tenho um calcinho aqui que eu prendo na torre através de um parafusinho e ele praticamente é um L aqui, né? Ele limita também o comprimento da minha ferramenta. Vocês entenderam? Então, dessa maneira a gente consegue trabalhar de uma maneira bem eficiente aí, mudando layouts da máquina, mas mantendo os presets de algumas ferramentas usuais aí de todos os dias, tá? Então, essa é uma boa prática de vocês fazerem dessa forma, né? Criarem na ordem crescente ou na ordem decrescente, dependendo, e aí usar os edges aqui, né? De maneira a vocês trabalharem com alguns corretores de ferramenta para baixo ou para cima, de maneira que vocês não tenham problemas com eles. Que nem aqui, se eu colocar aqui, eu posso subir, ó, e é só eu ficar de olho no edge aqui, que eu sei que eu estou num corretor diferente. Entenderam? Então, sempre se atentar a isso aí, né? Você pode ver que, de repente, eu posso mudar um edge aqui, ó, 2. E a hora que eu descer o edge, ele vai para outra, né? Para outro tipo de pote quadrante aqui, né? Então, cada um desses aqui, eles podem ter um quadrante. Ó. Esse aqui pode ser um quadrante 3. A outra pode ser um quadrante 9. A outra pode ser um quadrante 5. Né? E por aí, ele vai armazenando na memória dele. Mas aí, para isso, você tem que ter uma boa dinâmica de fazer a leitura das suas ferramentas, criar um banco de dados bem específico, né? Para que você possa, de uma maneira bem sutil, né? Quando for fazer essas trocas, você sabe onde estão alocadas essas ferramentas. No 828 é legal porque aqui você consegue inserir uma foto de uma geometria de ferramenta. Ele já tem um banco de dados muito legal e você consegue colocar esse tipo de geometria lá, visual, para você não se perder. O 802 aqui, o DT, ele também tem. É que aqui não aparece, tá? Pra gente esse campo de layout aí dessas ferramentas. Também te ajuda a guiar. Mas é um layout mais primário, assim, né? Vamos dizer, primitivo, né? Porque vai para mostrar, tipo, ferramenta losangular, ferramenta quadrada, ferramenta triangular, ferramenta hexagonal e tudo mais desse jeito aí. Então, vai ficar mais superficial, tá bom? E de maneira que vocês criando esse banco de dados que vocês podem ter aí de corretores, fica muito mais fácil e mais rápido vocês fazerem as trocas e também, né? Colocarem as ferramentas em trabalho, tá? Vamos lá zerar essa ferramenta interna aqui, tá? Então, eu criei ela aqui no meu corretor, né? Que é importantíssimo. Que primeira coisa aqui, ó, ela vai ser a T41. Aí eu vou lá no meu MDI. T41. Ela vai tombar aqui, ó. Se ela não trombar, né? Legal. E aí a dinâmica é a mesma, galera. Eu vou posicionar rápido lá, ó. Vou posicionar no centro para dar 0, tá? Olha lá, legal. O G53 continua na mesma posição, né? Que é o meu base, tá? Então, show de bola. Aí, o que eu vou fazer? Vou lá em Jogue, medição de ferramenta, medição manual, T4D1. Lembrando, sempre é uma boa prática. Vou conferir lá no comprimento 2, aonde eu estou zerando. Beleza, aqui é 0. Vou colocar como definir. Olha lá, 104.945. Depois a gente tira essa relação aqui da face da torre para a ponta da ferramenta. Tá? E aí eu vou lá no comprimento 1. Aqui é 0 também. Salvar posição, definir. Deu daqui, né? Da face da torre até a ponta da ferramenta, deu 22.479 de zeramento, tá? É aquela mesma conta que a gente deve fazer, tá? Se você colocar aqui, ó, posicionar
rápido. Ok. Aí você vai lá no set base, set relativo, zera. Manda ela pro centro. Ok. Aí, moçada, é aquilo lá que vocês viram. Eu mandei ela lá pro centro, deu 40. Se eu mandar ela aqui pra fora... desculpa, eu mexi aqui num outro negócio e eu acabei me perdendo. Vou zerar ela aqui, né? Ó, x de 0. E vou mandar ela lá pro centro. Ó, posicionar. 40. Beleza, menos 40. Legal. A haste, ela mede aproximadamente 15 milímetros. Certo? Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó, 15 milímetros. Só que eu desconheço uma pequena parte aqui dela, ó. Por quê? Tem mais o ângulo de folga aqui, ó. Tá? Que é a haste aqui mede 15, mais esse ângulozinho de folga. Mas para ficar aproximado, para vocês entenderem o cálculo, o que, que eu devo fazer? Eu pego os 40 menos os 15. Olha lá, 25. Quer dizer que tem aproximadamente aqui 2 milímetros, quase 3 milímetros de folga aí, né? Porque ela deu aproximadamente 22 e tralalá, 23, 22, né? Então aqui tem aproximadamente uns 2,5 de folga, tá? 2,5 milímetros de folga, tá? Isso aí é uma maneira de vocês terem uma noção. Então, se eu tivesse um paquímetro aqui na minha mão agora, nesse instante, eu mediria daqui até aqui e ia tirar do diâmetro que eu zerei. Pronto, já sei o valor que tem que estar ali no meu set. Beleza? Aqui vocês vão achar estranho que zerou, né? Mas não zerou não, galera. É porque a gente tá no negócio do corretor lá, né? Eu vou voltar lá no corretor 1, ó. Ed 1. Olha lá. Belezinha, tá? Aqui eu tenho o meu raio de ferramenta, que geralmente para esse tipo de peça aí é 0,4, né? Lembrar de preencher, tá bom? Então a gente tem aqui tanto para ferramenta externa quanto para ferramenta interna, tá bom? Galera, vou te mostrar mais uma coisa. Cara, Rafael, preciso anotar esse valor base em algum lugar? Não. Preciso apagar ele daí? Não. Cara, e meu G5, e minha outro deslocamento de origem, como é que fica? Calma, vou te mostrar agora. Um não influencia no outro, tá? Não vai te atrapalhar em nada e sequer vai ter correlação, tá bom? Então você vai vir ali chamar uma ferramenta, ou chamar ferramenta não, chamar um outro material, vai. Vou colocar uma ferramenta, um material 120 por 35 aqui, ó. Ok. Ok. E aí vou estopar ele aqui para fora como se fosse uma flangezinha. Vamos lá, rapazinho. Vou prender aí uns 8 milímetros. Deixa eu ver aqui quanto que tá dando. 3. Uns 9 milímetros tá bom, né? E aí, a mesma coisa. Cara, lembra daquele negócio de boa prática? A boa prática é você fazer uma coisa, né? Seguindo um padrão e um método. Beleza, eu vou zerar quem? Cara, eu vou zerar o G54. Tá bom. Quer usar que ferramenta? T1. Então, T1... G54. Então, eu vou colocar G55. Né? Ciclo Start. Beleza. Vou ver lá na minha função G que o 55 tá belezinha. Posicionar rápido. Vou dizer aqui para ela que é 0, vou dizer aqui para ela que é 10, vou dizer que é o comprimento total da peça. Cara, fica à vontade. Aí, se você trabalha em coordenada incremental, beleza. Se você trabalha em absoluto, beleza. Né? O porém é que você vai vir aqui em jogue, medição de peça. Galera, sempre importante, muito, é olhar, vou salvar esse valor aonde? Você vai salvar ele em 55, 54, né? Vou tentar salvar ele em 54, vamos ver se o payload dele vai permitir eu salvar ele em 54.
Vou dizer aqui que é 0 e vou dar um 7. Ó, eu consegui. Quer dizer que o payload dele, quer dizer que ele não tem uma regra de negócio, né? Que não permita que eu salve em distintos corretores, né? Vamos lá ver em deslocamento de origem. Ó lá, foi lá pro G54. O Fanuc, ele, se você chamar o corretor errado, se você deixar em aberto, ele salva no G53, né? Se você chamar o corretor, tentar salvar uma coordenada do G54 no G53, ele não deixa, no G55 também não e tal. Você tem que habilitar, você tem que chamar aquele corretor para que ele possa salvar naquele corretor. Já não é o problema da Siemens aqui, ele salva onde você quiser, desde que você fique de olho aqui, ó, deslocamento de origem, medição de peça, ó lá, vou lá em Select e vou salvar no G55, ó, Select. E vou falar que aqui é 10. Belezinha, e vou dar um 7. Vamos dar uma olhada lá? Olha lá, foi pra lá. Beleza? Então, vamos tirar uma prova real de que essa máquina não vai dar uma cacetada? Eu vou chamar ela aqui, ó, VMDI, né? T01G55. Vou chamar ela em G0X de 200 e um Z de 12. E vou parar. Vamos lá ver? Ó, faltam 2 milímetros mesmo, eu parei em 12. Deixa eu ver o tamanho do diâmetro aqui, que eu não vou lembrar. Acho que eu criei 120, né? 120, né? Vamos ver lá a hora que ele encostar na peça lá. Quanto que vai dar. Pra gente ver se nossas ferramentas estão atendendo aí os valores que a gente fez de medição. Ó, ele veio em 200. Eu vou mandar ele lá posicionar no diâmetro. Olha lá, 120. Então, galera, isso aí foi o que eu queria mostrar pra vocês. Espero que, né, vocês tirem bom proveito disso aí. Desculpa o Fredão, que o Fredão tá latindo pra caramba hoje. O Fredão hoje tá punk, né? Fredão. E... olha o Fredão. Dá-lhe, Fredão. E aí, Fredão. E eu queria mostrar só isso aí pra vocês mesmo, sobre essa condição de zeramento, essa condição de usar o base, né, que é o comprimento base aí, pra vocês poderem ter um pouco mais de know-how, né, experiência, utilizar mais as coisas da máquina, facilitar o dia a dia de vocês de trabalho, porque quanto mais vocês facilitam, mais eficiente a gente fica e mais rápido a gente entrega o produto, beleza? Espero aí ter ajudado vocês e bons estudos para vocês. Até a próxima.